tudo bem. Vai afetar embaixo. Infelizmente, Mas só embaixo não vai afetar em cima. O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Uma pena chovendo molhado aqui. Ok? Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Iniciando mais uma segunda-feira, espero que essa semana seja abençoada para todos vocês. E bora pra cima, meu povo. Foco, força e fé. E como vocês viram, né, o vídeo de hoje é referente ao embate que teve entre o Marcola e o Bolsonaro. Esse áudio, esse debate é muito interessante, mas também um pouco constrangedor, de certa forma. Ali naquele momento era colocado frente a frente o então líder máximo do primeiro comando da capital, Marcola, e o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que logo depois, então, depois de uns anos, viraria o presidente do Brasil. O Jair Messias Bolsonaro, ele foi responsável, né, pela transferência do então líder máximo do primeiro comando da capital para a federal de Brasília, no ano de 2021. Mas realmente, será que ele foi responsável mesmo? Mas vem comigo que no caminho eu te explico. O que mais eu vou precisar nesse vídeo é seu like, seu hype, sua inscrição e que você deixe seu comentário aqui, tá bom? Vire membro do canal, acesse a loja aqui dos nossos livros, tem 5 livros a qual eu recomendo para vocês. Mas vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. No ano de 2001, o Congresso Nacional do Brasil, ele faz uma CPI, o CPI do tráfico de armas. Esse evento quase virou um show pirotécnico, ainda mais com o convidado de honra, né, Fernandinho Beiramar. Essa CPI do tráfico de armas que aconteceu no Congresso Nacional e o ilustre convidado Fernandinho Beiramar, que chamou a atenção nesse embate lá em 2001 entre os deputados e Fernandinho Beiramar, é que um poder reconheceu o outro. Prateado, por que você fala que um poder reconheceu o outro? Ou por que eu falo isso? Não teve nenhuma pergunta relevante na época dos deputados, e o que ganhou mais destaque foi, então, um discurso, né, do Beiramar dentro da Câmara dos Deputados em Brasília. Foi muitas perguntas irrelevantes, muitos sorrisos, e só não virou o caso Virgínia, quando a Virgínia foi lá no Congresso Nacional, que todo mundo ficou tirando selfie lá com ela, porque o Beiramar é o Beiramar, né, mano? Porque senão os deputados todos teriam tirado selfie com ele. Já esse chamado do William Zarbas Camacho, que foi na Câmara dos Deputados, não foi em 2001. Foi lá em 2006, logo depois das megas rebeliões, tá ligado? E teve outro ponto importante também. O Camacho, ele não foi presencialmente a Brasília. Primeiro, né, que tinha acabado de acontecer os ataques às rebeliões no sistema penitenciário paulista e os deputados todos estavam em choque, com medo de levar o Marcola para lá e acontecer qualquer tipo de tentativa de resgate ou qualquer outra coisa que poderia acontecer naquele momento. Então, naquele momento, o debate ele não foi presencialmente, foi por videoconferência, apesar que aquela tecnologia naquela época não era tão sofisticada como hoje em dia é, né? E como sempre no Brasil, CPI, convocações, nada disso resolve, mano. Eles não são investigadores, não são polícias, eles fazem um circo, um espetáculo para céu aberto para todo mundo ver. Mas no final tudo acaba em pizza, não tem resumo nenhum, eles não conseguem nenhum tipo de provas. Prateado, mas por que você tá trazendo esse áudio do Marcola e do Bolsonaro, mano? Simples, mano, para vocês verem como uma pessoa ela pode ser brava com mulheres, ela pode ser brava com repórter, com pessoas que não têm tanta relevância, tá ligado, mano? Assim, para essa pessoa, certo, mano? Para nós, seres humanos normais, essas pessoas têm super relevância. E como todos nós sabemos, né, mano, essa pessoa ela trata muito mal as minorias. Mas quando ele bate de frente com alguém que tem um poder igual ou superior ao dele, ele, mano, ele abaixa a bola, fica quietinho, não tem aqueles argumentos agressivos. E 2 episódios tem como a gente constatar essa imagem, né, do Bolsonaro, certo, mano? Uma que teve lá em 2006, logo depois das megas rebeliões, como eu falei para vocês, um embate entre ele e o Marcola. E também, mais recente, o embate entre ele e o Alexandre de Moraes, né? Que no meio da audiência ainda ele fala, pô, quer ser meu vice? O cara que ele sempre discursava, mano, discursava
radicalmente contra o Moraes, cabeça de ovo, né, mano? Subia no palanque, falava uma par de besteira. Aí quando chega presencialmente, frente a frente com o cara, pô, o cara murcha, fica de sorrisinho, fica de biriri, bororó e pai e tal, e ainda chama o cara de vice. Pra vocês verem como que o considerado líder da extrema direita é mais um bunda mole, mano. Bunda mole, mano. Mas vamos acompanhar esse áudio aqui junto comigo, fechou? É, nós vou deixar aqui do lado aqui, ó. Deputado Jair Bolsonaro. Tendo em vista não ter participado da sessão, eu serei bastante breve, né? Uma coisa que o Camacho falou é que é óbvio, quem não faz barulho não vai ser lembrado nunca, né? Exatamente. Isso que é por isso que eu apoio as greves das polícias militares por aí. E se a PM de Brasília bobear, tá? Não reclamar também, de vez em quando não fizer seu barulho, vão acabar ficando com a remuneração igual aos teus colegas do Rio de Janeiro, 600 mil reais por mês. Uma coisa ridícula. As nossas autoridades não têm capacidade de se antecipar aos problemas. Agora, também não sou favorável a você, Camacho. Cumprir tua pena aí, tá? Porque eu jamais empregaria você no meu gabinete se você saísse da prisão um dia. Né? Talvez você não queira trabalhar comigo também, como você também poderia não querer trabalhar comigo. Tudo bem. Não é só o senhor. Problema, não. Ninguém me empregaria. Isso fica difícil. A mão de obra está sobrando por aí também. Exato. Porque não há uma política de controle da natalidade nesse país, etc. por aí fora. Agora, desde criança eu aprendi, que eu sou do interior de São Paulo, que você só respeita aquilo que você teme. Eu não acredito nisso. Não acredito. Porque eu não temo. Se acabar com a disciplina, por exemplo, eu respeito o doutor Sebastião Coelho e não temo ele. Tudo bem, se você acabar com a disciplina, por exemplo, dentro do Exército Brasileiro, que eu sou capitão do Exército, Certo. Fica difícil você comandar, fica difícil. Tá certo? Uma situação, inclusive, de ser usada em situações aí adversas. Tudo bem. Então, eu acho, né, que a opinião minha, eu defendo aqui, eu sei que você tem que plantar para colher na frente. Eu não sei se eu vou colher, o que é que eu vou colher um dia. Eu acho que, assim como vocês, dentro do presídio, se respeitam, tendo em vista, havendo a pena de morte lá dentro, eu acho que se nós implantássemos a pena de morte no Brasil, muita gente não estaria lá dentro, ou estaria enterrado já, depois de devidamente eletrocutado. É por isso que eu digo que a OAB é contra a pena de morte, né? Porque preso condenado não paga advogado, mas tudo bem, tá certo? Então, o que eu acredito, né? Ou estaria nessa situação, ou se pensaria mais vezes antes de se cometer um delito. Por exemplo, hoje foi sequestrada a filha do Silvio Santos. Eu não estou defendendo o Silvio Santos porque ele é rico. Ninguém estupra mulher feia. Ninguém vai sequestrar pobre. É uma coisa óbvia. Tá? Então, eu acredito, não sei se você falou sobre isso, logicamente, eu acho que vai falar uma pergunta um tanto quanto inocente da minha parte, né, sobre a pena de morte. Acho que a pena de morte serviria para inibir e muita criminalidade nesse país. Inclusive para colarinho branco, viu, Camacho? Aí tá, sim. Ok? Começar por aí. Okay? Se começar por cima, tudo bem. Vai afetar embaixo. Infelizmente, agora só embaixo não vai afetar em cima. O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Uma pena chovendo molhado aqui. Ok? Então eu acredito, assim como vocês acreditam na pena de morte, eu acredito também na pena de morte. Eu estou 14 anos preso. Nesses 14 anos eu passei muita coisa horrível dentro da prisão. Eu já fui morto mais de 10 vezes na prisão, se for ver direito. Eu preferia muito mais que me aplicasse uma injeção quando eu cheguei aos 18 anos. Eu não estaria aqui agora e não tinha sofrido tudo que eu sofri. Para mim ia ser um alívio. Essa pena de morte, embora eu não tenha nenhum crime que caiba a ela. Você entende? Que não tem nenhum homicídio, nem nada que justifique uma pena de morte. Você pode ver, direitos humanos, né? Eu sou contra políticas humanas nesse país. Sou direitos humanos para seres humanos. Acho bem claro. Né? Já fui candidato a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Tá certo? Então, olha só, não está aqui a Zoleia Cobra, você vai falar perto dela, né? Ainda mais falar do governador que já faleceu, o Mário Covas. Certo. Não foi no comando dele, no governo dele, que ele propôs indenizar os 111 mortos, os familiares dos 111 mortos em Carandiru. Agora, eu peguei a ficha de apenas 10 daqueles que morreram aleatoriamente. Eles tinham 22 crimes, 10 tinham 22. Então, você fazendo a projeção... Mas muitos ali não estavam nem condenados a isso. Não, mas tinha muito, tudo bem, mas muitos estavam também. O Estado então, você fazendo uma projeção por baixo, né, tinha mais ou menos 100 familiares que estão aí, 100 viúvas, né, que estão por aí, que perderam, que esses 111 fizeram com que transformassem em viúvas, em órfãos, sem os respectivos pais, que sem recurso agora vão ser garotos que
infelizmente, vão entrar na criminalidade no futuro. E Exato. muitos crimes, Exato. completamente. Até o Maluf falou, né? Estupra, mas não mata. Pô, o pessoal desce o cacete no Maluf. Desce o pau no Maluf por causa disso. Agora, você pode ver tanto crime hediondo que acontece. Se houvesse a pena de morte, com toda certeza, muitos Mas eu desses acho que crimes tinha que deixariam de começar de acontecer. cima. Tudo bem. Isso sim era básico. Começa por onde começar, tem que começar. E aí, pessoal, viram o áudio? Gostaram do conteúdo? É nóis, até o próximo vídeo. Fui, tamo junto.